que desejo é esse que a gente trabalha dentro da psicanálise, né? Como é que a gente situa ele? E aí eu penso que o desejo, em relação à psicanálise, a gente pode situar ele justamente a partir da ignorância, né? No sentido de que a gente não conhece o desejo, né? E um processo de análise, ele vai operar justamente, né, nesse reconhecimento do desejo, como a gente vai ver. No sentido de que a ignorância do próprio desejo, que é algo inerente, vamos colocar assim, ela produz um certo efeito, né? E a partir desse efeito é que a gente pode pensar a experiência analítica. Justamente porque o desconhecimento do desejo, ele vai advir de uma certa posição do sujeito em relação ao outro, né? Em relação àquele que ele dirige a palavra. E nesse sentido, aquilo que a gente revela num processo de análise tem a ver justamente com um certo hábito, né? Esse hábito que se revela no sintoma do sujeito, né? Ou seja, aquilo que o sujeito ele leva o analista para trabalhar, que diz respeito ao sintoma, revela um certo hábito de efeito do desejo que ele é desconhecido, né? Que ele se apresenta de modo ignorante. E nesse sentido, a gente vai excandir, num processo de análise, os efeitos desse desejo, né? Ou seja, o efeito desse desconhecimento. E nesse processo de excansão do sintoma é que a gente vai ter a interpretação do sintoma e, por consequência, a gente vai ter o surgimento de questões como o xiste, né? O ato falho, os sonhos. A gente pode pensar também a manifestação de outros sintomas, como, por exemplo, a ansiedade, né? O pânico. São questões ali que elas vão se revelar dentro desse processo de conhecer o próprio desejo e dentro da análise a gente vai trabalhar essas questões, né? A gente vai excandir elas e vai interpretar elas.